Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe mais uma vez, para que a gente consiga, de alguma maneira, compreender melhor os ensinamentos de Jesus. Porque a cada vez que a gente lê a mesma mensagem, a mesma passagem, sempre tem alguma coisa que a gente deixou de compreender ou não compreendeu tão profundamente quanto poderia. E o Evangelho de Jesus é isso. Mais de 2000 anos, a mensagem dele vibra em nossos corações, e mesmo vibrando no nosso coração, a dificuldade de colocá-la em prática ainda é muito grande, por todos nós, né? Nós muitas vezes ainda temos essa dificuldade de praticar, sabemos muitas vezes em teoria, toda a mensagem, todo o Evangelho, mas colocá-lo no nosso dia a dia já não é a mesma coisa, pela dificuldade que temos ainda de corrigir as nossas deficiências, as nossas limitações. Então, nós hoje vamos meditar um pouquinho no item do capítulo 13, os itens de 1 a 10, foram divididos em duas partes, né, e nos coube o item de 1 a 10. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistos, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Está no Evangelho de Mateus, no item de 1 a 4. Então, fica meio estranho nós pensarmos, como assim, como que Jesus quis dizer com isso, se nós temos o nosso corpo aqui, a nossa mão direita está tão próxima da esquerda, como que ela não vai ver o que a gente faz? Impossível. Mas, como sempre, Jesus sempre falava de forma codificada, em metáfora, para que a gente pudesse compreendê-lo. É só aprofundar um pouquinho mais nessa questão que ele quis trazer. Principalmente porque o que vale na questão da caridade, do bem que a gente faz, é a intenção. Com que intenção nós praticamos esse bem? Com que intenção nós praticamos a caridade? Essa é a diferença daquele que faz a caridade com ostentação, que quer aparecer, que quer os aplausos, e a diferença daquele que já faz por amor, por servir, por compreender, principalmente aquele que já está buscando os ensinamentos e está também fazendo todo o esforço para colocar em prática. Então, ele já tem no coração dele essa certeza da vida futura, ele já tem dentro de si a necessidade de ser melhor a cada dia, buscando a sua evolução. Então, faz diferença quando nós estamos deixando o nosso ego falar mais alto, a questão da vaidade, do orgulho, de querermos aparecer, do que aquele que está já fazendo esse esforço de se melhorar, de fazer esse bem pela vontade e necessidade de melhoria espiritual. Porque esse é o caminho, esse amor, que a caridade, na verdade, é esse amor que vai se desenvolver em nossos corações, pouco a pouco, à medida que vamos trabalhando ele também na nossa vida. Então, é a prática do bem pelo bem, em silêncio, sem que ninguém fique sabendo daquilo que nós estamos realizando, sem causar constrangimento a ninguém. O bem só é bem se não espera nada em troca. Quando é sincero, quando fazemos o bem, devemos fazê-lo em segredo, como algo íntimo e espontâneo. Como se fosse um exercício, porque a prática do bem não deixa de ser esse exercício. Porque muitas vezes, quando a gente começa a estudar a doutrina, que a gente começa a compreender melhor, nós temos uma urgência de começar a fazer alguma coisa. E essa urgência, muitas vezes, no início, é que nem quando a gente aprende a andar de bicicleta, quando nós vamos aprender a andar de bicicleta, o que acontece? No primeiro momento, a gente sobe na bicicleta, desce, cai, machuca, não consegue equilibrar dentro dessa, em cima da bicicleta, precisa de alguém nos ajudando, precisa de alguém ali controlando a bicicleta no início, até que chega um momento que a gente vai fazer tão tranquilamente, tão espontaneamente, que você nem lembra aquele processo lá do início.
quando você estava começando a aprender. É a mesma coisa nessas questões também do espírito. Quando nós começamos a exercitar, no primeiro momento a gente fica todo preocupado, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas com o tempo isso vai sedimentando em nossos corações, o sentimento do bem, do amor ao próximo, dessa necessidade de fazer essas melhoras, vão ficando cada vez melhor em nós mesmos, que quando a gente vê, a gente já está fazendo o bem automático, espontâneo. Sem ninguém nos cobrar, sem nem mesmo nós nos cobrarmos. Quando a gente vê, a gente já está sendo mais tolerante, mais paciente, mais caridoso, pensando mais no nosso próximo, sendo mais piedoso, tendo mais compaixão. Então, quando nós percebemos, a gente já está usando esses ensinamentos no bem do próximo. Então, faz toda a diferença. No início, a gente tem essa dificuldade, mas com o tempo vai sendo sedimentado esse sentimento de amor mesmo no nosso coração. Então, o Pai, que vê tudo, é a nossa consciência. Ele vai saber o que nós estamos realmente realizando. Mas nós não vamos estar preocupados com ninguém, se alguém está vendo, se alguém está deixando de ver. O que importa é o que está dentro do nosso coração. Se, de repente, algo que eu estou fazendo, alguém fica sabendo, tem alguma importância? Se eu não estou querendo nenhum louro, nenhuma recompensa, nem aparecer-me para ninguém, então isso é com a minha consciência, e Deus vê tudo o que se passa no nosso íntimo. Ele sabe de todas as coisas. Então eu não preciso dissimular nem um pouquinho. E esse reconhecimento divino se dá ao fazer o bem sem ostentação. Nós vamos ter a aprovação, o reconhecimento e a recompensa de Deus, que liberta e conduz para a nossa evolução moral e espiritual a caminho da perfeição. Porque acreditamos na vida futura, muitas vezes contrário àquele que quer a aprovação dos homens, porque ele está mais interessado nessa questão da matéria. Então, se ele está fazendo bem para que ele se promova, se autopromova, ele vai ficar preocupado se tem alguém olhando, se tem alguém vendo o que ele está fazendo. Ele quer a recompensa dos homens. E aí ele já não vai ter essa recompensa dos céus, porque ele já recebeu aquilo que ele queria aqui na terra. Aquele que já compreende a vida futura, ele não espera mais as glórias aqui terrenas. Ele sabe que, se ele fizer bem, a sua conduta for boa, ele vai ter a sua consciência tranquila. Porque quando a gente fala em recompensa, fica parecendo que até mesmo a gente quer essa recompensa de Deus, que Ele reconheça que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo alguma coisa. Quando nós estamos, muitas vezes, também tentando barganhar com Deus, na questão do bem que a gente faça, nós também não estamos sendo sinceros. Porque se eu falo assim, olha, Senhor, eu estou fazendo tudo direitinho lá na casa espírita, eu estou fazendo tudo certinho, então eu já tenho um mérito aí com o Senhor. Então isso já significa que a gente está tendo interesse pessoal, que a gente já está querendo receber alguma coisa de Deus. Então esse também já é uma forma de ser interessado em benefícios, em recompensas. E quando ele fala nessa questão de recompensa, é aquele que realmente sabe que só está cumprindo o seu dever, a sua obrigação, de cristão, de quem pensa no seu próximo, que já está exercitando o amor. Porque muitas vezes a gente fala assim, nossa, eu estou fazendo bem lá na casa espírita e me aconteceu isso. Olha, já pensou, aconteceu uma situação tão ruim comigo, eu achei que porque eu estava fazendo bem, isso não acontecesse mais. Porque Deus não está vendo o que está acontecendo comigo, e a gente pensa que está isento das situações e das tribulações da vida, por conta de estar fazendo caridade, por conta de estar fazendo o nosso dever. De maneira alguma. Porque seria também barganhar com Deus. Ninguém está isento de passar pelas provas e expiações quando está no mundo terreno. Nós estamos aqui justamente para reparar nossas faltas, reparar nossos débitos. E se nós estamos tendo a oportunidade de fazer o bem, tanto melhor para nós. Significa que nós estamos acordados um pouquinho mais para a realidade da vida espiritual. E todo o bem que eu faço para o outro, nem é para o outro que eu estou fazendo, na maioria das vezes é para mim mesmo. Porque todo o bem que eu faço volta. Tem uma lei que se chama de causa e efeito, ação e reação, e essa lei é assim. Quando nós fazemos algo de bom para o outro, nós também recebemos esse bem. E aí, o que está acontecendo aí nesse sentido? Todo o bem que eu faço volta para mim, de alguma forma. E temos até uma historinha do Chico, a respeito desse bem que a gente faz para o outro, que é a lição dos chuchus. Acho que muitos já conhecem, Ele conversava com a cunhada dele, viúva do irmão mais velho dele, e a dona Maria Pena
estava falando assim, Chico, eu não acredito que fazer o bem dá alguma vantagem, né? Se o bem, ou realmente esse bem que você faz aí, ele traz alguma recompensa. Você fala de servir, de ajudar o próximo e tudo mais. E o Chico, né, todo carinhoso e tal, falando, não, minha irmã, com certeza, pode ter certeza disso. Todo o bem que a gente faz, né, o que a mão direita faz e a esquerda não fica sabendo, ou vice-versa, dá um retorno para todos nós, a recompensa de Deus, sim. E ela fala assim, então vamos experimentar. E ela pega e fala assim, olha, eu tenho aqui 2 chuchus, né? Eu vou dar para alguém que me pedia pela primeira vez. Aí passa um pouquinho, a vizinha da esquerda dela bate em cima do muro e fala assim, ô, dona Maria, a senhora tem 2 chuchus para me dar ou para me emprestar? Ela fala, tenho sim. Dá os 2 chuchus e fala assim, olha, um bom guisado aí para a senhora. Passado um pouquinho, a vizinha da direita bate lá de novo no muro e chama ela e fala assim, ô, dona Maria, eu tenho aqui 4 chuchus para a senhora. E dá os 4 chuchus para ela. Aí ela, né, já está ali. Daí a pouco, a vizinha dos fundos vem e fala assim, dona Maria, a senhora tem aí uns chuchus para me dar? Aí ela dá os 4 chuchus para a mulher. Passa um pouquinho, a vizinha lá da frente bate lá e fala assim, olha, dona Maria, eu vim trazer para a senhora 8 chuchus. Aí ela já viu que a coisa já não era de brincadeira mais, né? Ela falou, opa, peraí, está acontecendo alguma coisa. Mas ela falou para o Chico assim, ó, Chico, então vamos ver se vem mesmo, agora 16 chuchu, né? 8 já tem, vamos ver se vou receber. Aí, daí a pouquinho, chega uma senhora, amiga dela de longa data, e vai, conversa vem, conversa vai, e ela começa a falar das dificuldades financeiras e tudo mais. Aí ela fala assim, não, tudo bem, dona, a senhora leva aqui esses 8 chuchus e também os mantimentos, e ela vai embora levando esses chuchus. Bom, aí nada acontece, o Chico tinha que voltar a trabalhar, vai para o serviço, e passado lá pelas 18 horas, ele retorna do serviço, chega lá, e ela dá uma olhadinha para o Chico, assim, né? Tá vendo, Chico? Né? Aquele olhar de como quem diz, né? Não aconteceu nada, não voltou os outros, né? Aí ele está lá tranquilo, sereno, lá umas 20 horas da noite, eles todos na sala conversando, já tinha até esquecido da história do chuchu, quando alguém bate palma lá na frente da casa deles, e a dona Maria Pena vai lá receber. Ela vê um senhorzinho, que ela está sempre acostumada a servir refeições, porque ele morava na roça, e sempre que ela ia lá, ele ia lá e ela dava uma comida para ele, né, e tudo mais. E, em retribuição, ele está lá com o burrinho e um saco cheinho de coisas dentro desse saco. Aí ele pega, né, e dá para ela e fala assim, olha, é um presente que eu venho trazer aqui em retribuição da sua generosidade. Aí ela fica toda curiosa, né, o que será que tem dentro desse saco? Ela vai abrir o saco, que ela não tem a maior surpresa, está cheio de chuchu. Aí ela conta para saber quantos chuchu tem. 64 chuchus. 8 vezes mais do tanto que ela tinha dado pela última vez, né? A partir daí ela entendeu, Chico, realmente, todo aquele que faz o bem recebe muito mais, sempre, né? Então, essa é uma lição das mais bonitas que a gente vê, né, de forma bem singela, mostrando que nunca é demais quando a gente faz o bem. Sempre ele vai retornar para nós, de uma forma ou de outra, né? Imagina se, na questão de chuchu, ela recebeu tanto, imagina nas questões da moral, né, das questões espirituais, dos sentimentos que a gente espalha, com certeza a gente recebe muito mais. E muitas vezes a gente nem imagina que essa recompensa pode ser também lá no mundo espiritual, né? Quando a gente recebe um cortejo de amigos agradecidos pelo bem que a gente realizou, sem querer, né? sem ter nem pensado que isso poderia ter uma repercussão tão grande na nossa vida. Não esperar retribuição. Então, quando nós não esperamos essa retribuição, nós vamos convidar também aqueles que não podem retribuir, né, para a nossa fartura, ali, para a nossa abundância. Porque Jesus recomendou a convidar os pobres e os estropiados. Quem são esses? Aqueles que não têm como retribuir. Porque muitas vezes nós fazemos o bem pensando assim, olha, uma mão lava a outra. Eu faço bem, daqui a pouco aquela pessoa pode me devolver de alguma maneira, né? A hora que eu precisar, olha, né, já fica de sobreaviso aí, eu vou te cobrar aquele favor que eu fiz para você, né? Então, não é bem o bem que você está praticando, você está fazendo um favor e está esperando a retribuição em troca. Então, o que acontece? Quando você não espera esse agradecimento, essa gratidão, você não se
desilude, não se decepciona quando alguém não é grato com aquilo que você fez, né? Porque muitas vezes, se você está querendo essa retribuição, você não está fazendo bem com desinteresse. Você já está querendo, pelo menos, que a pessoa venha a ser eternamente grato pelo bem que você fez. Então, não deixe de praticar o bem diante da ingratidão, pois haverá mais egoísmo do que caridade. Então, aquele que está pensando em retribuição, na verdade, está mais ainda com dificuldade de compreender a lição de Jesus. E muitas vezes esses trabalhos das instituições no bem coletivo, nós falamos assim, olha, nós não devemos alardear o bem, não trombetear, não fazer propaganda, divulgação. Mas quando nós estamos falando de um trabalho que ele envolve o ser coletivo, no caso, que nem nossa casa espírita, por exemplo. A maioria das casas espíritas tem obras assistenciais que levam ajuda a muitas criaturas. E elas dependem do quê? Da doação de outras pessoas, da sociedade de uma forma geral. Então, para que ela seja idônea, ela tem que prestar conta de tudo aquilo que ela faz. Então, ela não pode simplesmente falar assim, não vamos divulgar esse bem, porque senão o que os outros vão falar? Vão achar que nós não estamos sendo humildes, nós estamos sendo vaidosos, nos envaidecemos desse bem. Mas não, o administrador, aquele que é responsável por aquelas tarefas, ele precisa prestar essas contas, é uma prestação de conta legítima daquilo que nós estamos fazendo e realizando. Então, essa prestação de conta, ela é importante para a sociedade, para saber como que está sendo conduzido aquela doação que ela fez, aquele bem que ela realizou também ali para o outro, porque nem sempre nós vamos encontrar só pessoas espíritas que vão nos ajudar nessas obras assistenciais. Muitas das pessoas que são espíritas entendem, nem se preocupam com o que está ocorrendo, como que vai ser aplicado esse dinheiro, porque sabe, confia nos irmãos. Mas e aqueles que não são? Eles precisam, muitas vezes, ver, para crer, para saber que realmente aquele dinheiro está sendo destinado, ou aquela doação está sendo destinada para aquele fim que foi doado. Então, nesses casos, muitas vezes a gente precisa fazer essa divulgação, sem ostentação, é claro, sem aquele exagero, mas na medida daquilo que é necessário, para que a população saiba o que está acontecendo, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, e não para que fique só tirando fotinhas para passar uma imagem de bom moço, de boa instituição, porque às vezes quando a pessoa vai investigar não é nada daquilo. E nós sabemos que as casas idôneas, elas precisam fazer isso. Todas as instituições idôneas, independente de serem espíritas ou não, elas vão fazer esse trabalho no bem assim, dessa forma, buscando a divulgação, mas para que haja retorno sempre, para que o trabalho continue sendo realizado. Muitas vezes é muito difícil a gente conseguir todos os donativos necessários, mas com a ajuda de todos, a coisa fica muito mais volumosa, A gente alcança muito mais para poder auxiliar muito mais também. E em relação aos infortúnios ocultos, que está dizendo lá no nosso Evangelho, ele vai falar que nas reveses, nas desgraças, nas desventuras, nas fatalidades, nos flagelos, nas infelicidades, nas tragédias, muitas vezes essas tragédias são particulares, essas questões são ali ocultas, ninguém sabe. Porque quando existe grandes acidentes climáticos, situações em que atinge a mídia de uma forma geral, causa maior repercussão, todo mundo fica sabendo. E sempre tem muitos para ajudar. A gente cansa de ver na televisão, quando tem deslizamentos, maremotos, enfim, todas aquelas questões que a gente já viu aí, incêndios e tantas, as pessoas vão e se mobilizam para ajudar. Então, tem um grande número de pessoas auxiliando. Mas nessas tragédias particulares, onde muitas vezes alguém está doente, às vezes um vizinho nosso está passando por uma dificuldade financeira, uma falta de alimento, e nós não sabemos. Então, ele fala para que a gente não espere que a pessoa venha ao nosso encontro buscar ajuda, mas que a gente possa ir ao encontro daquele que necessita, ir ver o que está acontecendo, para que, de repente, a gente possa amenizar essa dor, esse sofrimento. Quantas vezes alguém está num hospital, tem dificuldade, olha, esses infortúnios são o que a verdadeira generosidade vai saber identificar, sem esperar que peçam a sua assistência. Temos os exemplos da mãe com dificuldade de manter os filhos, a tristeza da criança abandonada, a dor das pessoas que jazem em leitos de hospitais, os vozinhos nos abrigos, nos asilos,
tantas criaturas que estão precisando de ajuda, de uma palavra amiga, de uma ajuda material mesmo, e muitas vezes a gente fica indiferente a essas questões. A gente está preocupado mais com o nosso lar, com o conforto da nossa casa, com aquilo que a gente está ali assistindo uma série, fazendo alguma coisa, e esquece, às vezes, de que lá fora, às vezes, a tristeza está pegando muita gente. Estão muitas criaturas, às vezes, passando por essas tragédias, que não veem solução e acabam partindo, muitas vezes, até para situações infelizes, como suicídio, por não aguentar e não suportar a dor, seja de uma tragédia que seja material ou até mesmo na questão moral. Quantas tragédias morais também ocorrem e que não tem ninguém para auxiliar, que não tem ninguém para ajudar. E quando uma palavra, às vezes, bastaria para aquela pessoa, às vezes, retomar a fé em Deus e continuar aqui na Terra. Então, ela acaba não se sentindo acolhida, nem esquecida da sociedade, e ela acaba fazendo esse caminho de retorno ao mundo espiritual de forma trágica, infelizmente. E que, às vezes, uma palavra nossa, a nossa amizade oferecida, a gente parar para ouvir, às vezes, alguém, faria toda a diferença. Faria com que aquela pessoa, talvez, recobrasse o juízo, a razão, a lógica, ali, a fé em Deus, para ela voltar a continuar vivendo aqui, através das dificuldades, sim, mas com um outro olhar, por essa visão espiritual também. E sem exclusividade, quantas vezes a gente não restringe a prática do bem a determinadas pessoas, quando elas têm a mesma opinião que a gente, quando ela tem a mesma crença, as mesmas afinidades, a gente não consegue pensar assim, eu vou fazer o bem, mas eu vou fazer para o bem aquele que pensa igual a mim. Agora, o verdadeiro cristão, ele vê somente irmãos em seus semelhantes, sem saber qual a sua crença, opinião, seja sobre o que for. Então, ele faz o bem pelo bem. Ele não está preocupado se a pessoa pensa igual a ele, se a pessoa não pensa, se a pessoa amanhã vai destratar ele, se nem vai reconhecer ele na rua. Ele faz o bem com amor. Ele sabe que ele é um instrumento de Deus. Ele sabe que ele está ali para ajudar. Que ele sabe que, muitas vezes, a espiritualidade, até em algum momento, seja lá fora, a gente está em algum lugar, de repente acontece alguma coisa, e nós somos, às vezes, impelidos, parece até mesmo que temos a intuição de ir lá ver o que está acontecendo, e a espiritualidade inspira a gente a ajudar naquele instante. Porque se a gente se coloca como instrumento, nós estamos na sintonia da espiritualidade. Se fazemos uma prece, nós somos ali amparados e auxiliados pelos amigos espirituais. E às vezes nem percebemos, porque nós estamos ali, a espiritualidade usa aquele que se coloca como instrumento e faz um socorro imediato numa situação que está ocorrendo, seja ela de forma material ou até mesmo moral, espiritual, nós não sabemos. Num local onde está tendo uma briga, às vezes a gente vai lá ser mais um para atrapalhar, e não se coloca como, às vezes, alguém que pode acalmar a situação, mas ir lá e impedir a briga. Não, muitas vezes você não vai conseguir fazer isso, mas você pode fazer uma prece, e essa prece ela pode ter um valor imenso ali que a gente nem imagina. De repente, essa prece, ela faz com que aquele ambiente se acalme, aqueles irmãos encarnados e desencarnados também possam receber ajuda, energias boas, e às vezes acalma todo o ânimo daquelas criaturas. Quantas vezes isso já não aconteceu e a gente não soube ser instrumento? A gente às vezes até ficou sem ação e piorou a situação de alguma forma, às vezes criticando aquele outro que está ali, em situações infelizes também. Então, tudo depende do nosso ponto de vista, de como a gente está encarando essa situação, de como a gente pode fazer o bem. Amor e caridade complementam uma lei da justiça, pois amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. Caridade abrange todas as relações que nos achamos com os nossos semelhantes. E uma das histórias do Evangelho, muito interessante, que está nesse capítulo, é o óbolo da viúva. Quando Jesus chama os apóstolos ali, que ele está ali naquele instante, e ele chama, porque ele começa a ver, então, uma senhora, olha, estando Jesus de frente do gasofilácio, observou como o povo colocava ali o dinheiro. Então, o povo vinha e colocava o dinheiro naquele ofertório, e Jesus começou a olhar e chamou os apóstolos. Viu que muitas pessoas ricas doavam em abundância.
Veio uma pobre viúva e colocou apenas 2 moedas de 10 centavos. Então, aquela viúva, né, na sua simplicidade, coloca essas moedinhas. E Jesus chama os discípulos e disse-lhe: esta pobre viúva deu muito mais que todos. Então, é claro, né, a gente fala assim, mas como assim? Todos deram em abundância, né, deu muito mais. Então, como assim? Aí os outros deram do que lhe sobra, ela do que lhe falta. Deu tudo o que tinha para o seu sustento. E o ensinamento de Jesus, né, é o valor material da doação. Não é importante quando se pratica caridade. Então, o valor que a gente dispõe ali pode ser 10, 20, 30, não importa, desde que a gente está fazendo com o coração, né, com sentimento, com amor. Muitas vezes, deixando de atender alguma necessidade nossa para atender a necessidade do outro. Né? Porque, às vezes, a gente tem tantos supérfluos que a gente acha tão mais importante do que mitigar a fome de alguém, de ajudar alguém. O fundamental é esse sentimento de amor e desprendimento que acompanha o gesto generoso. E uma coisa muito interessante que, às vezes, a gente não sabe, por que Jesus observou justamente a questão da viúva? Né? Então, nós vamos ver aí que a questão da viúva tinha uma grande importância na tradição judaica. Os ensinamentos de Jesus sempre é muito amplo. Então, lá na cultura judaica, as viúvas eram isentas de dar esmolas. Elas não precisavam dar esmolas, porque, na verdade, tinha um serviço de assistência dentro da sinagoga que era responsável por ajudar as viúvas e os órfãos. Então, eles eram, na verdade, considerados como condição de fragilidade, né, social. Então, eles não precisavam dar esmolas, recebiam muitas vezes ajuda, porque a viúva, naquela época a mulher era, né, muito ainda discriminada, não era como hoje, né, que as mulheres trabalham fora, a maioria ficava viúva e não tinha mais como aquele sustento do marido. Então elas ficavam em fragilidade social, e com isso elas não precisavam dar esmolas, pelo contrário, eram ajudadas pela caridade pública. E nesse momento isso tem muito mais valor, porque para nós cristãos a gente acha assim, nossa, o óbolo da viúva, né? Que bonito e tal. Mas isso ia muito mais, porque para os judeus isso era uma coisa absurda. Eles ficaram assim, né? Imagina, todos ali judeus, vendo aquela questão ali, vendo que a mulher, naquela penúria dela, ela ainda dava do que era, né, do pouco que ela tinha. Aquilo era incrível para os padrões judaicos, era totalmente fora do contexto. Então, é a mesma coisa, né, que hoje a gente já não vê com esse olhar, mas eles olhavam de uma forma muito diferente. Então, por isso Jesus aproveitava esses momentos especiais assim, né, para deixar a mensagem e o ensinamento. E chega, né, na questão mais importante desse capítulo, falando sobre a caridade material e a caridade moral. Tão importante, embora a gente tenha falado o tempo todo da questão do amor, né? Porque a caridade moral, ela não impede a caridade material, porque muitas vezes, até próprio no movimento espírita, muitos falam assim, mas agora a gente não precisa mais praticar a caridade material, a gente tem que fazer a reforma íntima, a caridade moral é muito mais importante, ela é muito mais difícil de ser feita, mas em grau de importância, não. Nós sabemos que não, principalmente aqui no nosso país, onde a miséria é muito grande, onde nós vemos as desigualdades sociais também muito grandes. Então, o que acontece? Quando nós praticamos a caridade material, nós estamos levando o alimento material para a criatura, mas nós temos que fazer a mesma coisa com a caridade moral, levar o alimento espiritual, né, auxiliar aquele outro, fazer isso com esse coração sempre voltado a Deus, para que a gente possa realmente estar na sintonia dos amigos, nos ajudando a fazer da melhor forma possível. E isso vai fazer com que, olha, ele fala aqui, quem pratica a caridade moral já atingiu um grau de evolução maior, que o sustenta na prática da caridade material também. Então, à medida que a gente vai evoluindo, o que acontece? É tão fácil que o bem já está no nosso dia a dia, no nosso coração, que você já tem a caridade moral, é muito mais fácil ainda você fazer a caridade material, porque isso já faz parte do seu sentimento de amor ao próximo. Né? Então, quando a gente atinge um nível de evolução, a gente não esquece de também ajudar materialmente o nosso irmão. E esse olhar, né, da caridade, esse olhar da verdadeira caridade, é um olhar mais para o próximo, né, para dentro de cada um. Qual que é a mais difícil de se praticar, como diz lá no Evangelho? A caridade moral ou material? É a caridade moral.
né? Porque ela exige de nós renúncia, né? Sacrifício, muitas vezes, uma abnegação, né? Então, ela consiste em tratar o próximo como gostaríamos de ser tratados. Será que nós tratamos o nosso próximo igual a gente, né, gostaria de ser tratado? É questão de pensar no outro, colocando-se no lugar do outro, muitas vezes, com uma certa empatia, né? Se colocando ali, olha, se eu estivesse nessa condição, como eu gostaria de ser tratado? E não estamos falando aqui de condição material, nós estamos falando também de condição espiritual, moral. Quantas vezes uma pessoa que é muito difícil de convívio, de trato social, e se nós fôssemos essa pessoa, como a gente gostaria de ser tratado? Será que a gente gostaria, né, de ser desprezado, deixado de lado? Ou gostaríamos que alguém nos ajudasse, que alguém nos desse as mãos e nos ensinasse talvez um outro caminho, com outro olhar? Exige a prática, né, da paciência, da fraternidade, da renúncia, e a tal da paciência que é tão difícil muitas vezes, né, porque a irmã Rosária fala que uma das maiores dificuldades é a gente tolerar uns aos outros. Como que nós estamos no convívio com as pessoas? Será que a gente está fazendo, né, essa prática da tolerância com o próximo? A maioria de nós não, né, porque basta uma ofensa, basta uma palavra enviesada, a gente já sobe nas tamancas e já quer devolver o mal com o mal. E nunca, às vezes, ser aquele que respira, conta até 10 e acalma o coração e faz a parte dele. Muitas vezes a gente não consegue ainda. Mas, olha, quantas vezes a gente precisa, né, as pessoas precisam da nossa caridade, elas estão muito próximas de nós. Muitas vezes mais próximas do que a gente imagina. Dentro do nosso próprio lar, no convívio familiar. Aqueles que, às vezes, precisam mais de nós estão ali. E a gente tem que pensar que a caridade, na verdade, ela tem que começar no lar. O que adianta eu vir aqui na casa espírita, ir lá fora, fazer caridade, mas chegar em casa, eu tratar todos com maior impaciência, com maior pouco caso, com indiferença, né? Muitas vezes brigando, sendo intransigente dentro do lar, impaciente, intolerante. Será que vai adiantar aquele bem que eu fiz lá fora? Eu vou chegar em casa e vou ser outra pessoa? Será que está acontecendo? Será que eu estou invertendo esses valores? Essa caridade tem que começar lá dentro, porque nós vamos pegar uma mensagem do Coragem, que ele fala dos caídos, né, dentro do próprio lar. Que a parábola do bom samaritano, colocada também no lar, é muito importante para nós. Porque muitas vezes a gente não percebe o que está acontecendo dentro dali da nossa casa, daqueles que estão do nosso lado, né, que precisam de ajuda, de amparo, de auxílio. Ele fala que o filho com problemas de aprendizado, que precisa tanto de toda a nossa atenção, o irmão que não segue o caminho do bem e que anseia por nosso amparo e perdão para retornar ao seio da família, o pai com dificuldades materiais, que necessita do nosso auxílio nesse momento difícil, a mãe adoentada, que espera por nossos cuidados, e tantos outros que aguardam por um carinho, por uma palavra de compreensão, né? Então, quantas criaturas precisam realmente desse consolo, desse amparo, desse auxílio? Tanto dentro do lar, quanto fora dele, né? Então, a gente tem que ter um olhar muito mais abrangente para essas questões. Ter também esse trabalho interior e íntimo em nós, para que a gente consiga vencer as deficiências que temos ainda, que são tantas. Não ofender-se com palavras que escapam de bocas habituadas a zombar, não divulgar os erros dos outros, né, na fofoca, na maledicência, quantas vezes a gente é impelido a falar mal das pessoas, das criaturas, quantas vezes a gente está ali, de repente, quando a gente vê, a gente já está fazendo coisa errada, né? E a gente, às vezes, não somos nós, mas são outros que estão fazendo, e a gente também ter esse olhar, essa caridade para com aqueles que ainda não conseguem agir nesse bem completamente. A caridade moral, ela vai abranger muitas questões, né? Dentre elas, a gente colocou um pouquinho aqui daquelas que a gente pode estar exercitando. O perdão, né? A misericórdia, a oração pelos próximos, a indulgência, a piedade, a benevolência, a paciência, a tolerância. E nessa questão aqui da oração, tem até aquela historinha do André Luiz, que eu acho que vocês vão lembrar, né? Do nosso lar, que ele... quando ele abriu o consultório dele, tinha um casalzinho de idosos que visitava constantemente lá, e a mulher não tinha recursos financeiros, e ela sempre pedia, né, uma consulta gratuita, e ele sempre se esquivava, mas ele tinha uma secretária que ficava com piedade, com dó daquele casalzinho, daquela senhora que vinha tão humildezinha lá, e ele
acabava que ela dava um jeitinho de colocar os pacientes para ele atender. E ele acabou atendendo, né? Ao mau gosto, com contragosto, ele atendia. Aí, quando ele desencarna, depois de um tempo lá no umbral e tudo mais, quando ele é socorrido, e que ele está lá, né, vendo quem que foi que tinha feito orações por ele. E ele vai descobrir que quem tinha feito oração por ele era só a mãe dele, e justamente aquela senhorinha, né, que era tão, digamos assim, inconveniente para ele quando estava encarnada. E qual não é a surpresa dele descobrir isso, né? Ele ficou completamente constrangido perante ela, e ela achava ele um deus, né? Ela ficava maravilhada, ela encontra ele lá depois, uma vez no Aeróbus, e ela fala assim, nossa, doutor André Luiz, o senhor está aqui, o senhor é um anjo, né? E pensa que ele era aquela candura de pessoa, e ele se sente muito envergonhado, ele fica completamente envergonhado quando a vê, toda humilde como sempre, né? Sendo tão carinhosa com ele. Então, ele teve uma grande lição ali, um grande aprendizado. Então, até uma oração que nós fazemos para o outro não fica perdida. Olha que coisa maravilhosa, né? É uma bênção, é uma luz que alguém que vai clarear o caminho de alguém, o ambiente de alguém, e quem sabe o nosso, né? Quando nós também fizemos uma oração para alguém, ou a gente recebeu essa oração por algum benefício prestado, e a gente chega no mundo espiritual, né? Na nossa dificuldade, porque não quer dizer que a gente é espírita, a gente vai chegar lá recebendo tapete vermelho, pelo contrário, a gente tem muitos livros que falam a respeito disso, né? De quantos espíritas equivocados que, por fazerem a caridade aqui, chegavam no mundo espiritual achando que já estava lá todo importante, e qual não vê, né? Esqueceram de fazer o mais importante, que era a reforma íntima, né? Esse trabalho interior tão importante. Quantas vezes a gente se equivoca nesse sentido, achando que só fazer a caridade é só doar, é só dar, né? É só conversar, e esquece de burilar sentimentos, trabalhar sentimentos de orgulho, de egoísmo, de vaidades, enfim, de tantos outros que nós trazemos. São muitas imperfeições que precisam ser vencidas por nós. E uma encarnação é muito pouco para a gente conseguir, com certeza. Então, Jesus nos fala, né, amai-vos uns aos outros, e esse amar-vos uns aos outros vai se manifestar na caridade material, na caridade moral, e aquele que deseja ser útil, ele vai encontrar inúmeras ocasiões de fazer o bem, para prestar um serviço, para dar um consolo e aliviar um sofrimento, para fazer um esforço útil. Então, ser útil é fazer tudo aquilo que estiver ao nosso dispor, aquilo que a gente pode. E muitas vezes a gente faz até um pouquinho mais, né, daquilo que a gente pode. Kardec diz o seguinte: com a verdadeira caridade, o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Combater o egoísmo, né, essa reforma do eu, é tão importante, porque ele é um dos sentimentos ainda mais endurecidos no nosso coração, que dificulta, né, a gente a fazer a nossa transformação moral. E ele vai dizer que a partir de uma reforma íntima será possível ver o outro de forma a sentir as suas dores. Quando estamos abertos para o amor, as boas energias invadem e limpam o nosso coração. Assim, poderemos estender a mão aos irmãos e exercer a piedade. Ser piedosos e caridoso é abnegar de si e pensar no outro, doando o nosso amor, o nosso tempo e a nossa fé. Então, muitas vezes, aquele que não tem dinheiro fala assim, eu não tenho como fazer a caridade. De maneira nenhuma. Todos nós temos alguma coisa para dar. Nós podemos dar, como a gente falou, palavras, sorrisos, sentimentos. Podemos socorrer alguém de uma forma de cuidar de um doente, limpar uma casa para alguém. Qualquer coisa que está ao nosso alcance, que não envolva dinheiro, a gente pode fazer também, né? Então, isso também é usar. A pessoa que é muito inteligente, ela pode usar essa inteligência, esses talentos, para dar uma aula para quem não é alfabetizado. Enfim, são tantas formas, né? Como ele falou, quando a gente quer ser útil, a gente encontra uma maneira. E nem às vezes precisa sair de casa para isso. Hoje em dia está tudo muito fácil. Até online, hoje em dia, né? A gente consegue ser útil. A verdadeira caridade da qual nos fala Jesus é a forma de autodoação, de anulação do egoísmo e de libertação do próprio ego. Jesus ensinou certa vez que se conhece a árvore pelos seus frutos. A árvore que Jesus se referia somos nós, e os frutos dos nossos sentimentos e ações. Assim, a qualidade de nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral.
Quando fomos criados por Deus, Ele não nos criou nem bons e nem maus. Se somos bons ou maus, agora é por nossa escolha. Então, quando saímos das mãos do Criador, nós saímos simples e ignorantes. E o caminho que nós trilhamos a partir daí foram frutos das nossas escolhas. E por isso, somos nós que escolhemos fazer o bem ou não fazer, agir no bem ou não agir. Essa é uma escolha de cada um, pessoal. E quanto mais a gente tem conhecimento, mais fácil se torna a gente praticar esse bem. Porque a gente já sabe que a vida futura é a nossa verdadeira vida. Né? E como chegar na vida futura? Mendigos, né? Ou já um pouco mais enriquecidos com as ações no bem. É uma escolha nossa. Então, doar-se verdadeiramente sem querer nada em troca, exercitar o amor fraternal, esta sim é a lição mais pura e mais profunda do amor de Jesus. A parábola do samaritano, que todos nós devemos conhecer, é um maravilhoso chamamento à prática da caridade. E depois de entendida, passa a nos soar como a voz de Jesus, que disse àquele doutor da lei: vai e faze tu o mesmo. Então, esse convite de exercitar o bem, como Jesus nos faz, é um convite para todos nós, independente das religiões que abraçamos, né, do local onde estamos, nós podemos ser úteis. Então, que possamos, nossos irmãos, a hora que sairmos daqui, né, voltar aos nossos lares e pensar, né, o que nós vamos encontrar lá? Que criatura está nos aguardando? O que a gente pode levar de bom que a gente recebeu aqui? O que a gente pode dizer para o nosso próximo que ficou lá em casa? Né? Como a gente pode conviver melhor com essas criaturas? Lembrando do nosso planejamento espiritual. Não é por acaso que eles estão lá. Não é por acaso que nós convivemos com eles. Então, que cada vez mais a gente pense a respeito desses ensinamentos e busque fazer esse bem, porque somos nós mesmos que vamos sair beneficiados. Muito obrigada a todos, que Jesus nos acompanhe e nos abençoe hoje e sempre.